Então, eu sou Nilce Nária Nascimento, mais conhecida como Mãe Nilce, porque eu tenho um cargo dentro de uma casa de santo chamado Iaebé. Tem a Ialorixá e tem a Iaebé. Iaebé quer dizer Mãe da Comunidade. O Ebé é a comunidade. Eu nasci dia 22 de outubro de 1951. Minha mãe faleceu eu estando grávida de 9 meses da minha segunda filha. Eu tenho 3 filhas, mulheres casadas, formadas. Estou há 54 anos casada com meu marido, Hilton. Tenho 3 netos, tenho agora um bisneto. E eu confesso para vocês, dentro do meu coração, que eu sou uma mulher muito feliz. Eu trabalhei na polícia, que eu era apaixonada pela polícia. Na minha época não tinha, mulher não entrava na vida militar, mas tinha umas guardas, chamava de polícia feminina. Então eu fui uma polícia feminina, né? Eu adorava fazer esse trabalho. Inclusive, eu trabalhei na porta do INCA, na Cruz Vermelha. Eu trabalhei lá, cuidando das mulheres, tá? Então foi muito importante. Eu saí da polícia para fazer meu santo. Eu fiz meu santo em 30 de janeiro de 1971, no Rio de Janeiro. Aí eu tive que sair, mas aí eu tive uma filha, a primeira filha, que hoje está com 52 anos, já é avó, né, do meu bisneto. E eu sou essa mulher, entendeu? Eu gosto de trabalhar eu sou professora de culinária, eu já lancei 3 livros de culinária dentro do terreiro, livro esses para mulheres gerar renda. Eu coordeno os projetos sociais da casa, porque a casa de Candomblé não é só fazer festa para o orixá, não é isso. É um espaço sempre grandioso, que fica ocioso. Fora das atividades religiosas, a gente pode fazer ação social. Projeto para mulheres. Eu já fiz 3 fóruns sobre violência doméstica familiar dentro do terreiro. Eu comecei a trabalhar com a ministra Lucélia Freire e com a ONG Criou do Rio de Janeiro sobre essa história de violência doméstica e familiar, porque as mulheres procuram o terreiro, né, quando elas apoiam, em vez de padrinhar, é o terreiro, e para delegacia é o terreiro que elas procuram. E o terreiro que dá conta, e tem dado conta. E quando acontecem essas situações, como é que vocês articulam com os setores da sociedade? Saúde, justiça... Não, eu vou falar sobre a justiça, sim, porque eu já fiz 3 fóruns e 3 publicações sobre violência doméstica e familiar. Todos os fóruns que eu fiz, eu chamei a delegada da DEAN. E eu falei para ela, doutora, eu quero que a senhora dê a pessoa que for procurar a senhora, a mulher que apanhou, que foi violentada, dê o mesmo acolhimento, a mesma escuta e o mesmo respeito que o terreiro dá. Porque nós devemos levar esse povo para dentro do terreiro. Eles têm que conhecer o que o terreiro faz para tirar esse imaginário negativo. Entendeu? Eles estão conhecendo. Na pandemia, foram os terreiros que mataram a fome da população. Foram os terreiros que mataram a fome da população. Porque quando acontece as festas do terreiro, já está lá o vizinho com o potinho esperando. E sabe que é um espaço farto. A gente trabalha com segurança alimentar. Entendeu? Então, mas foram os terreiros. Por quê? Porque o terreiro é uma cozinha solidária permanente. Está sempre ajudando as pessoas. Entendeu? Então, eles têm que entrar lá, a delegada, o pessoal da cultura, os ministérios,
a ministra, o ministro, eles têm que conhecer o terreiro. Ele vai fazer um encontro, chama os terreiros para o terreiro discutir, né? Vai chamar os religiosos, vamos incluir os terreiros, as lideranças de terreiro. Porque eles sabem o que estão fazendo, porque eles fazem ações e fazem muito bem feito. Eu tenho muita gente que precisa de mim. Eu não estou falando de família. Tenho muita gente que precisa de mim para uma conversa, entendeu? Eu já fui a 17 cidades, eu fui a 17 terreiros falar para o pai e para a mãe de santo da importância de acolher o pessoal. Ela está falando sobre mulheres, de distribuir cesta básica. Eu só no Rio de Janeiro, eu fui a 13 terreiros no Rio distribuindo tickets de alimentação, porque as pessoas procuravam terreiro para comer porque estavam com fome na pandemia. As mulheres procuravam terreiro porque apanhavam. O maior índice de mulheres agredidas foi na pandemia. O homem ficar nervoso, bate, não pode. Entendeu a questão? E é o terreiro, eu que fiz esse acolhimento. Então as pessoas vão ligar para a mãe Nilce para perguntar alguma coisa, entendeu? Então eu acho que eu não tenho medo de morrer. A bem da verdade, eu tenho pena. Eu tenho pena, porque se eu morrer, eu sei que vai. Se eu voltar para casa, morrer não. Se eu voltar para casa, muita gente vai querer que eu volte para cá. Porque... Bom, a bem da verdade, tudo que eu sei na minha vida veio através de vivência. Eu sou de uma tradição que é um espaço de acolhimento, é um espaço de escuta. Várias demandas levam a pessoa a procurar o terreiro. É o terreiro que acolhe, é o terreiro que escuta, é o terreiro que orienta e, quando necessário, encaminha. E o terreiro é um espaço que promove saúde. Toda a minha história é dentro do terreiro, porque foi lá dentro que eu nasci, há 73 anos atrás. As pessoas costumam me perguntar, você entrou nessa tradição por amor? Eu falo, não. Entrou pela dor? Também não. Eu nasci dentro do terreiro. Então, eu sei que existe uma doença que nos afeta o povo de terreiro, que é o racismo religioso. Quando eu entro para a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, eu sou chamada pelo seu criador, que era do terreiro e era da área da saúde, que ele era dentista, doutor, senhor Ocan José Marco da Silva. Eu começo a aprender sobre direitos e sobre controle social, porque eu não sabia. Então foi através do aprendizado com a Renafro que eu chego até os movimentos sociais, as conferências, os espaços de política, porque realmente até então eu, não só eu, como muitas pessoas do terreiro, desconheciam principalmente os seus direitos. O que significa para você ter nascido no terreiro? É a minha vida. A minha bisavó era de terreiro, a minha avó, a minha mãe, a minha tia hoje, mãe Meninazinha de Oxum, uma grande liderança do Rio de Janeiro, uma mulher que lutou para tirar os nossos sagrados que estavam na mão da polícia. Mais de 30 anos de luta dela, agora consegue tirar as peças que foram roubadas dos terreiros por conta do racismo religioso. Então, essa luta da minha tia, minha Meninazinha de Oxum, a luta de José Marco da Silva, a minha luta está valendo a pena, porque eu tenho conseguido ocupar espaços que a minha ancestralidade lutou muito para ocupar e infelizmente não conseguiram, mas abriram portas e deixaram abertos para que hoje esteja aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. E quais foram esses espaços abertos? Onde que vocês estão ocupando hoje? Bom, a bem da verdade, em 2017, 1º de setembro, o José Marco, criador da Renafro, foi embora, foi chamado, né? Foi chamado, voltou para casa e me chamou e deixou a responsabilidade da sua filha dileta, né, a Renafro, nas minhas mãos. Então eu começo a fazer mais ainda, depois que ele foi embora, pela responsabilidade dessa missão que ele me deixou. Era meu amigo, era meu irmão, era meu filho, meu pai. Então eu me senti realmente com a responsabilidade de cuidar dessa criança. E a partir daí eu começo a ocupar alguns espaços. Eu já fui à ONU, eu já fui à CERD, eu já fui à RPU, eu acabei de chegar de Washington, eu tive um encontro na OEA, o pessoal da OEA me chama
para o próximo seminário que eles vão fazer. Eu tive no Fórum Mundial de Afrodescendentes uma mesa específica para falar sobre racismo religioso. Então, são esses espaços que a minha ancestralidade abriu as portas, não ocupou, não teve tempo, mas deixou aberta e eu tenho ocupado. Então, esses são os espaços importantes. Eu estou aqui, a Renata tem uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde. Nós temos um Pai de Santo lá para falar pelo nosso povo. São espaços importantes. E como que aconteceram esses convites e como que você aproveita esses espaços? Então, os convites, eles chegam através da luta. Porque a Renafro não é uma rede de vaidade. É uma rede que promove saúde, é uma rede que luta sobre várias formas de preconceito, homofobia, transfobia e outras fobias aí, né? Racismo religioso, porque a nossa tradição, ela não escolhe a pessoa pela condição social, não escolhe pela cor da pele, não escolhe pela orientação sexual, escolhe a pessoa, o ser humano. Nós respeitamos o outro, independente de qualquer coisa. Entendeu? Então, eu estou fazendo esse trabalho e as pessoas estão vendo o trabalho que eu estou fazendo. Então, essas chamadas é o resultado realmente da minha luta, que não começou agora. Essa minha luta é ancestral. A nossa tradição não tem Bíblia. Então, tudo que eu sei veio através da oralidade que a minha bisavó contou, tinha uma tia mais velha contou. Entendeu? Então, realmente as pessoas reconhecem. Eu não faço nenhum trabalho remunerado. Eu ganho porque eu estou fazendo uma coisa em defesa do povo de Axé, em defesa do povo preto, que é tão discriminado. Então, esse é a minha recompensa, ver as pessoas ocupando esse espaço na minha pessoa, né? E outras pessoas também conseguem chegar até onde eu estou chegando. Nilce, nas tuas vivências, né? Quais vaidades você tem visto na área da saúde? Nos serviços, na oferta, no acolhimento? Que vaidades? Ou mesmo até nos espaços de participação e controle social? Quais vaidades? Vaidade é um mal que, infelizmente, atinge o ser humano. Somos humanos, né? E a nossa luta é para que isso não aconteça. Se eu estou lutando por um SUS equânime e humanizado, é porque eu acredito. Eu acredito nesse SUS. SUS esse que me acolheu dentro de um hospital, dentro do INCA, no Rio de Janeiro. Eu sou uma paciente do INCA. Eu sou uma sobrevivente do INCA. Então, eu tenho lutado muito para que os profissionais de saúde reconheçam que as pessoas têm que ser tratadas, acima de tudo, com humanidade. Tem uma frase de Mãe Meninazinha de Oxum, uma grande liderança do Rio de Janeiro, num CD que nós fizemos junto com o Ministério da Saúde, alguns anos atrás, chamado O Cuidar nos Terreiros, sobre AIDS. Então, ela diz o seguinte, ela tem 87 anos hoje, eu estou com 73, então eu aprendo muito com meus mais velhos. Ela diz o seguinte, eu jogo isso para profissionais de saúde. Ela fala, muitas vezes a pessoa me procura aqui, como Yalorixá que eu sou, eu não preciso jogar abuso, não preciso fazer prática nenhuma, não preciso fazer ebó, não preciso fazer bori, que não são nossas práticas. Só eu sentar e ficar 2 horas, 1 hora, conversando com essa pessoa, a pessoa sai daqui aliviada. E eu nem precisei fazer nada. Você imagina chegar no hospital e ter esse atendimento de conversa, de olhar, entendeu? Eu falar, eu estou sentindo isso, aquilo, conversar com o médico. Você encontrou isso no INCA? Encontrei. Eu encontrei. Você poderia falar um pouco sobre isso? No INCA eu encontrei. Quando eu fui para o INCA, claro, a pessoa imagina estar com câncer, vou morrer. Não é assim que a pessoa pensa? Então já fui com esse pensamento que eu estava com um problema sério. Em nenhum momento eu pensei em morrer. Entendeu? Até porque eu sou filha de Orixá, que é a mãe dos mortos, que é Iansã. Yadiegum, ela é mãe dos mortos. Então eu estaria em boas mãos. Mas eu fui preocupada. Comecei a fazer amizade, é claro, entendeu? Que ela sempre ficava uma filha comigo. Eu tenho 3 filhas, tenho 3 netos, tenho um bisneto. Então tinha uma filha que ficava tal. Mas a gente sempre é apreensivo. Mas eu não posso dizer que eu fui maltratada. Não posso dizer que fui maltratada dentro do INCA, porque eu fui cuidada. Tanto que já tem 11 anos e eu estou aqui, entendeu? Doutor Emanuel Torquato, um grande médico que me fez a minha cirurgia. Eu estou até hoje agradecida a ele, porque eu estou no controle ainda. Eu estou no controle. Entendeu? E você volta para o INCA
você continua lá Eu sendo continuo cuidada? no controle, eu continuo no controle, porque uma vez por ano, era de mês a mês, 3 em 3, agora eu vou uma vez por ano. E eu fico triste eu chegar lá, cadê o doutor Emanuel? Não tá, eu digo, então eu vou voltar o dia que ele estiver. Entendeu? Sim. Ele é assim, realmente me acolheu muito, até hoje, doutor Emanuel Torquato me acolhe. Ô Nilce, você tocou num assunto, se você se sentir tranquila, confortável, poder falar um pouco mais, você falou sobre o racismo religioso. Como que você vê o racismo religioso nos serviços de saúde? Olha, infelizmente, o racismo religioso, ele não está só no serviço de saúde, entendeu? Mas, estando lá, eu vou deixar lutar para que não esteja, porque essa é a nossa saúde. O racismo religioso, ele é determinante para a nossa saúde. Por exemplo, se eu entrar no hospital para ver meu pé ou ver minha mão, eu não tenho que tirar isso aqui não é enfeite. Isso aqui eu uso como proteção. É uma conta, um ião, uma guia do meu orixá. Então não tem que tirar. Aí eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer um procedimento qualquer, eu tenho restrição alimentar. Então, eles não têm que botar na lista aquele alimento que eu não posso comer, porque existem outros para substituir aquele. Nós temos restrições alimentares. Isso tem que ser respeitado. Entendeu? Se chegar uma liderança religiosa para atender seu filho dentro do hospital, ele tem que atender, porque a prática que ele vai fazer não vai ferir nada dentro do hospital. Ele vai acolher, como o padre acolhe, como o pastor acolhe, a mãe de santo, o pai de santo vai acolher seu filho de santo dentro do hospital. Então as portas têm que ser abertas para ele com igualdade de direito, como vai entrar outros religiosos. Ô Nilce, existe um diálogo no seu território entre o seu terreiro e os profissionais que atendem na atenção básica do seu território? Então, na minha casa de santo, que é a casa de Leobolho Oxum, casa de uma meninazinha, teve uma época que a demanda era tão grande que ela colocou 2 filhos de santo dela, médicos, para fazer atendimento dentro do terreiro. Ela fez uma sala no nosso terreiro, tinha uma sala para atendimento. Uhum. Mas nós sabíamos que quem tinha que fazer esse atendimento era o SUS. Nós não éramos SUS, nós fazíamos isso para poder ajudar, que a demanda era grande, muita mulher, muita criança, né? Uhum. Então, mas diálogo, o diálogo existe, entendeu? O diálogo existe, não só com a área médica, como da área jurídica, mas aí muitas vezes tem aquela coisa do olhar diferenciado, porque nós somos o povo de matriz africana, como eles chamam hoje, macumbeiros. Hoje, tem alguém que, da mesma forma que você foi inserida, treinada, como que é essa tua relação? Existe essa pessoa? Já passou isso na tua cabeça? E quem que você pode deixar o teu legado para continuar? Bom, eu confesso a você que eu não vou citar filhos, né? Eu não vou citar filhos. Mas eu sou de uma casa onde nós temos mais de 300 pessoas, a maioria mulheres. Eu não vou dizer que eu estou capacitando, não estou capacitando, mas eu tenho dialogado, principalmente com as mulheres jovens do terreiro, não só do meu como de outros, para que deem continuidade a essa luta, né, que eu estou dando, que é da minha tia, minha meninazinha de Oxum, que é de Mármore, e de outras autoridades religiosas do país todo que já se foram. Então eu tenho conversado sobre a importância de dar continuidade, sobre a importância de não se deixar humilhar, sobre a importância de não morrer com esse racismo religioso, que nos mata realmente, entendeu? Uhum. E sobre a importância do respeito ao outro. A palavra mágica é essa, que muita gente não entende. É o respeito, não importa qual é a tradição dele, qual é a orientação sexual dele. É gente, são seres humanos. A gente tem que respeitar, entendeu? Então eu tenho procurado conversar bastante com o povo, todo lugar que eu vou, eu converso muito. Tem meus cursos, tem meu canal no YouTube, que eu dou uma receita, mas no final eu sempre deixo uma mensagem positiva para o povo. Qual é o canal do YouTube? Canal da Mãe Nilce. Eu aprendi assim, que realmente está lá tudo que eu aprendi, como eu falei, isso não tem Bíblia, né? Então eu aprendi que veio através da oralidade, minha bisavó e a Davina, está tudo ali. Eu sou professora de culinária, eu já tive inclusive um buffet. Eu fiz muito casamento, muito 15 anos, muita festa de criança. E eu senti a necessidade de, como eu não estava mais, depois que eu tive o câncer, eu parei de fazer bolo, não tinha como
movimentar muito o lado direito e tal. Perdi um pouco, né, a força na mão direita. Aí eu comecei a ensinar, porque muitas mulheres precisavam gerar renda, não tinha como. Aí eu comecei a ensinar. Eu tinha que fazer alguma coisa online também. Eu não mexia muito com isso, eu fui fazer um canal. Aí chama minha neta, Letícia. Letícia, a gente precisa ensinar as pessoas como pela internet, sabe fazer, filmar, sei. Aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer e deu certo. Uma coisa que, sabe, me enche orgulho. Oi, mãe Nilce. Eu aprendi assim também, já fiz, já vendi, sabe? Eu comecei a fazer aula num projeto chamado Comunidade Solidária, isso no governo Fernando Henrique Cardoso, tem muitos anos, Dona Ruth Cardoso, uma mulher super, né? Aí teve esse projeto. Então eu comecei lá, tem muitos anos isso. Uns anos para cá, me ligou algumas alunas, lembra de mim? Eu sou a Joana e a outra não lembro o nome. Então, é que a gente está fazendo tipo um buffet, eu preciso saber quanto é que eu cobro hoje para fazer a maçã do amor. Eu falei, minha filha, você lembra aquela tabelinha que a gente fazia nas aulas? Aí lá, vê quanto gastou, vê o tempo que levou, vê o gás, vê o saquinho, sabe? Eu fiquei, gente, cara, que coisa linda. Isso ajudou muita gente. Eu tive um caso de uma mulher, chegou chorosa no terreiro, estava dando aula de culinária. Ela falou assim, dona Nilce, eu preciso falar com a senhora uma coisa. O que foi? Adriano, André, não lembro. André. É que eu vou me matar. Eu falei, como assim, minha filha? Essa coisa mexe muito comigo. Ela falou, eu tenho 2 filhos, não tenho marido e eu estou desempregada. O meu filho foi abrir a geladeira para pegar água. A minha mãe disse para ele, a mãe dela, a avó da criança, não abre a geladeira não, sabe por quê? Vai pegar nada aí, porque a sua mãe não bota nada aqui dentro. Eu falei para ela, você não ama seus filhos? Eu não, você não ama seus filhos, sabe por quê? Você está reclamando que a sua mãe reclamou porque não pode nem abrir a geladeira. Aí você vai se matar e vai deixar eles lá desse jeito? Isso é covardia. Isso é covardia. Olha, foi uma luta aquela mulher. Eu lembro na época eu chamei uma amigona nossa lá do Rio, Lúcia Xavier, que ela é coordenadora da ONG, uma ONG de mulheres negras chamada ONG Crioula. Eu falei, vamos lá me ajudar nessa. Chamei a minha meninazinha, que é a liderança da casa. A minha meninazinha fez cestas básicas com coisas da casa para dar para ela. Essa mulher começou a aprender a fazer imã de geladeira, o artesanato lá, a profissão. Ela começou a fazer e começou a vender o imã de geladeira na feirinha e tal. É claro que ela não ficou rica, não comprou casa, mas ela começou a ajudar a mãe com alimento, porque ela não tinha casa, ela dependia da mãe, entendeu? Ela começou e ela não se matou. Nós fizemos isso. Outro caso que me chocou bastante, que foram muitos, eu estava com material na época que era do Ministério da Mulher, do Serra Freire, eu fiz uma palestra, uma conversa, distribuí para as mulheres, uma semana. Uma delas me chamou e falou assim, olha, tem uma vizinha minha que ela apanha tanto, eu fui ensinar a fazer frango desossado, que elas fingiam no Natal, frango desossado, recheio e tal. Aí eu peguei o frango, sentei o frango, quando eu meti a faca para poder cair a asa do frango, ela começou a rir assim, o que foi? Igualzinha a minha vizinha. Eu digo, como assim? O marido dela bateu tanto nela que o braço dela caiu assim, nem a senhora estava pegando o frango. A senhora pode dar um livrinho daquele para eu levar para ela, que era um livro sobre violência na família? Eu falei, pode. Dei a ela o livro, uma quarta-feira. Quando foi na outra quarta-feira, elas voltaram para a aula, ela veio com o livro. Aqui, dona Nilce, não dei não. Porque você não deu para ela, podia ficar, era para dar. Não deu nem tempo, ele já matou ela. Eu falei, como é que é? Ele já matou ela. Tipo, normal. Entendeu? A fala dela foi assim, ele já matou ela. Essas coisas que a gente passa, entendeu? Quando eu digo que eu tenho medo, que eu tenho pena, é isso, de ajudar as pessoas que devem ter feito. Mas a gente vai resistindo, vai lutando, apesar do luto, a gente tem que continuar na luta, a gente não pode parar, entendeu? O povo precisa aprender, o povo africano. Mas eu vi que vocês botaram uma galinha ali na encruzilhada. Eu falei, você não viu não. Sabe por quê? Quem é de axé mesmo, quem é de candomblé, fala pelo candomblé. Não bota. Não foi por Exu, não.
Exu para nós é orixá, não é o diabo de coisa, de rapi, não é, é orixá. Se eu tenho na minha casa um quarto que eu dedico a Exu, e se eu posso pegar essa galinha, sentar e comer com ele, por que vou estar num lugar sujo onde a pessoa cospe, onde o cachorro faz necessidade? Isso não é do nosso. Isso não é do meu candomblé. Isso não é do meu candomblé. Entendeu? Mas vocês matam a galinha. Claro que a gente mata a galinha, a gente não come galinha viva. E a gente celebra a vida quando distribui esse alimento, essa galinha, seja lá o que for. Quando nós somos, a gente não mata gato, a gente não mata os animais, estou dizendo, cachorrinho, mentira. A gente abaixa o animal que a gente come e distribui para o nosso povo. É isso, gente. Uma última pergunta, o que o SUS tem a aprender com os povos de terreiro? Muito, tudo. Eu já pedi para os médicos, para os enfermeiros, vão até o terreiro aprender como é que se promove saúde, aprender como é que se acolhe. Você quando acolhe, você quando escuta, você está promovendo saúde. Isso é promoção de saúde. Nós temos nossas práticas, né? Nossos fazeres, nossos saberes. Mas o acolhimento é a prática principal do terreiro. O pessoal tem que ir lá, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, adentrem o terreiro para conhecer como é que se promove a saúde. Nilce, muito obrigada. E acho que assim, como foi para você participar dessa entrevista? Contar a tua história. Eu fico feliz porque eu sou uma pessoa muito franca e sincera, entendeu? Eu não tenho por que mentir nem omitir. Eu sou agradecida quando eu consigo esses espaços, entendeu? Eu sou muito agradecida, porque é uma forma de eu passar para quem não conhece o que é um terreiro de candomblé. Eu falo de candomblé porque eu nasci lá dentro, é lá que eu conheço. Por exemplo, a Renata não é só candomblé. Ela tem uma banda aqui, é brasileira. Ela tem Xangô, Xambá, Terecô, Tambor de Minas, Jurema. Ela agrega uma diversidade que nem eu conheci. Então, eu falo pelo que eu conheço, que é o candomblé.